Você já teve a sensação de que algo invisível está bloqueando o fluxo de prosperidade na sua vida, como se uma força silenciosa estivesse mantendo suas conquistas sempre aquém do que você realmente merece? Não é falta de esforço. Não é falta de talento. É algo mais profundo. Uma chave que nunca foi entregue, até agora. Durante décadas, muitos tentaram desvendar os códigos ocultos que governam a mente humana e suas conexões com a abundância. Mas poucos compreenderam com tamanha clareza como a fé, quando bem direcionada, se torna uma alavanca irresistível para a multiplicação de qualquer capital, emocional, espiritual ou financeiro. Segundo os ensinamentos imortais transmitidos por Napoleão Hill, não existe riqueza externa que não tenha sido antes construída em silêncio, dentro da alma. E é justamente nesse silêncio que mora o segredo. Um salmo antigo, muitas vezes recitado mecanicamente, mas que, quando compreendido sob a ótica da mente criadora, torna-se um verdadeiro código de ativação da riqueza. Um código capaz de transformar escassez em colheita, dúvida em direção e paralisia em movimento. A maioria jamais enxergou esse salmo como ferramenta de capitalização espiritual, mas aqueles que despertam, esses jamais voltam a ser os mesmos. Você está prestes a descobrir que não é sobre religião. É sobre frequência. Não é sobre palavras decoradas. É sobre vibração consciente. E quando esse salmo é integrado com a fé inabalável e a determinação ardente, o impossível começa a se curvar. Napoleão Hill jamais separou espiritualidade de prosperidade. Ele compreendia que a mente, quando alinhada a leis superiores, se torna o campo fértil onde sementes invisíveis geram frutos incontáveis. Hoje, você não veio aqui por acaso. Existe algo dentro de você que reconhece a verdade quando ela se aproxima. E essa verdade está prestes a ser revelada, não em promessas vazias, mas em códigos eternos, ocultos à vista de todos. Prepare-se para ouvir com o coração. Porque quando o salmo certo ecoa na mente certa, o capital se multiplica. Desde os tempos antigos, salmos foram entoados como expressões de fé, proteção e gratidão. Mas para Napoleão Hill, essas palavras sagradas não eram apenas preces. Eram fórmulas mentais, vibrações codificadas que, quando alinhadas com um desejo ardente, tinham o poder de mover montanhas invisíveis. A diferença entre repetição religiosa e uso consciente está na intenção com que cada palavra é pronunciada. Em uma de suas palestras menos conhecidas, Napoleão Hill mencionou que certos textos milenares possuem uma energia peculiar. Eles atuam diretamente sobre o subconsciente, reprogramando padrões de escassez enraizados. E entre esses textos, um salmo em particular se destacava por sua capacidade de transmutar medo em fé e fé em fortuna. Não por mágica, mas por estrutura mental. Este salmo, quando usado com disciplina e propósito, não apenas eleva a frequência emocional do indivíduo, mas também ativa a inteligência infinita, aquele plano superior onde as ideias mais lucrativas nascem. Napoleão Hill chamava isso de conexão espiritual criativa, onde você se torna um canal direto da fonte geradora de riquezas. Quantas vezes você já olhou para os números da sua conta bancária e sentiu que aquilo não refletia seu valor? Isso não é culpa sua, é consequência de programações mentais herdadas, repetidas por gerações que viam o dinheiro como algo sujo, perigoso ou inalcançável. O salmo em questão funciona como uma limpeza. Ele dissolve crenças limitantes e abre espaço para novos pensamentos enraizados na abundância. Para funcionar, não basta recitar. É preciso sentir, visualizar, viver internamente a realidade que se deseja materializar externamente. Napoleão Hill sempre ensinou que o subconsciente só responde à emoção intensa. O salmo é o gatilho, mas a emoção é o combustível. E quando os dois se encontram, milagres aparentemente acontecem, mas na verdade, são apenas os efeitos naturais de uma mente alinhada às leis da riqueza. O salmo não age no mundo exterior. Ele transforma o terreno interno. Ele arranca pela raiz a dúvida, o medo e a autossabotagem.
A mente começa a operar em outro nível, onde as ideias surgem com clareza, as oportunidades aparecem com frequência e a coragem para agir se torna natural. Tudo muda porque a fonte de onde você cria agora está purificada. Aqueles que utilizam este salmo da maneira correta percebem uma elevação imediata no seu senso de merecimento. E merecimento é o solo onde a riqueza se âncora. Sem ele, todo ganho é perdido. Com ele, até o que parece pouco se multiplica. Esse é o primeiro segredo. O capital começa a se expandir quando você para de se ver como pequeno. A mente humana é uma usina criadora. Napoleão Hill sempre afirmou que toda riqueza é resultado direto de uma ideia bem cultivada. Mas o que ele não dizia abertamente é que existem sementes espirituais que só germinam em solo fértil. E esse solo é construído por vibração. O salmo é o arado invisível que prepara a terra para que ideias milionárias possam florescer. Quando alguém repete um salmo com sentimento genuíno, está enviando um sinal ao universo. Não um pedido desesperado, mas uma afirmação silenciosa de fé. Esse tipo de fé não implora. Ela declara. Ela se posiciona. E essa postura energética é o que diferencia quem vive na expectativa e quem vive na manifestação. Napoleão Hill falava muito sobre autossugestão, e o salmo é exatamente isso. Uma sugestão repetida, embebida de emoção, que molda o subconsciente até ele acreditar, e então, executar. A mente, uma vez convencida de que a riqueza é inevitável, começa a operar com foco, eficiência e magnetismo. O salmo, portanto, não traz dinheiro, ele traz clareza. E clareza atrai oportunidades. Há pessoas que ouviram esse conteúdo em outras épocas e descartaram, por parecerem palavras religiosas. Mas aqui, a chave está em transcender o rótulo e compreender a estrutura. O salmo é uma afirmação vibracional, não uma oração passiva. E quando usado como ferramenta de mentalidade, torna-se tão poderoso quanto qualquer plano estratégico de negócios. Imagine acordar todos os dias com uma mente focada, sem ruídos de medo ou escassez. Isso é possível. E começa no invisível. Napoleão Hill dizia que todo homem rico possui um ritual invisível. Algo que ninguém vê, mas que molda seus dias. O salmo pode ser esse ritual, um código secreto que reprograma sua identidade e, com ela, seu destino. Em um mundo onde todos correm atrás do próximo truque para enriquecer, poucos compreendem que o ouro verdadeiro está na forma de pensar. Você pode receber as melhores dicas financeiras do planeta, mas se sua mente estiver desalinhada, sabotará tudo. Por isso, antes de agir no mundo, é necessário agir dentro. O salmo é essa ação interna. E é aí que está o divisor de águas. Os que enriquecem de forma duradoura são aqueles que primeiro se tornaram ricos por dentro. Não apenas em fé, mas em consciência. O salmo não é uma escada para o céu, é um mapa para dentro de si, onde todo o capital nasce, cresce e se multiplica. Existe um salmo, escondido à vista de todos, que carrega uma das mensagens mais poderosas sobre prosperidade, abundância e fluxo contínuo de provisão. Não é o mais citado nos púlpitos, nem o mais lembrado nas preces comuns. Mas para aqueles que despertaram para a realidade invisível da mente criadora, ele é como um farol silencioso apontando para a verdadeira fonte da riqueza. Trata-se do Salmo 23, um código espiritual de libertação mental e elevação vibracional. Logo no primeiro verso, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", encontra-se a afirmação mais pura da fé inabalável que Napoleão Hill tanto defendia. Essa não é uma frase religiosa, é uma declaração vibracional. Quando você afirma com convicção que nada lhe faltará, está sintonizando sua mente com a frequência da suficiência, da segurança e da confiança absoluta. Isso muda completamente o campo energético à sua volta. Em suas obras, Napoleão Hill repetia que tudo começa com um estado de consciência. Uma ideia não se manifesta no caos, ela precisa de terreno firme, emocionalmente estável, para crescer.
Ao repetir "nada me faltará", você não está pedindo, está programando. Está dizendo ao seu subconsciente: sou guiado, provido e sustentado. E o subconsciente, ao aceitar essa ordem, começa a trabalhar para materializar oportunidades coerentes com essa crença. O segundo verso aprofunda essa frequência: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a visualização perfeita de abundância: pastos verdes, águas calmas, direção clara. Napoleão Hill ensinava que, para atrair riquezas, é preciso viver mentalmente no estado final do que se deseja. Ver com os olhos da imaginação antes que a realidade mude. Este versículo é exatamente isso: uma imagem mental poderosa de paz, fertilidade e fluidez. A verdadeira riqueza não se constrói com ansiedade. A mente que colhe é a que primeiro descansou na certeza. Quando o Salmo diz que você será guiado por águas tranquilas, ele está ensinando o princípio da harmonia vibracional. A prosperidade não grita, ela sussurra. E só ouve quem está em sintonia com ela. Napoleão Hill chamava isso de inteligência infinita, a sabedoria silenciosa que surge apenas quando a mente está em paz. Na sequência, o Salmo declara: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, o segredo é a reconexão. Você não atrai o que quer, atrai quem você é. Se sua alma está seca, nada floresce. Mas se está refrigerada, limpa, alinhada com a justiça, ou seja, com o fluxo correto da vida, tudo começa a se mover a seu favor. E é nesse estado que ideias milionárias nascem, quando a paz interna e clareza espiritual. Este salmo, recitado com intenção, não é uma oração religiosa. É um decreto de programação mental profunda. Ele afirma suficiência, projeta imagens de fartura, conecta com a sabedoria interior e conduz à harmonia. Napoleão Hill jamais subestimou o poder da repetição emocional. Este salmo, quando sentido, é mais poderoso que qualquer mantra de coaching, porque ele não apenas te convence, ele te transforma. Mas a beleza do Salmo 23 não para na afirmação de abundância. Ele também ensina como a verdadeira riqueza se manifesta mesmo em tempos de adversidade. Veja o que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Napoleão Hill chamava isso de fé blindada, a capacidade de manter a mente firme mesmo quando tudo parece ruir. Todos que trilham o caminho da prosperidade passarão por vales escuros. São testes invisíveis que desafiam a sua convicção interna. É ali que muitos desistem. Mas quem recita esse verso como verdade pessoal está, na verdade, blindando sua mente contra sabotagens. Está dizendo: nada externo tem poder sobre mim. E essa postura mental é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Napoleão Hill foi claro em sua filosofia: todas as derrotas temporárias são testes. E quem não recua, avança. Ao repetir esse trecho do Salmo, você está criando um escudo interno, um campo de energia onde o medo não encontra espaço. Isso não apenas protege seu capital emocional, como também aumenta sua resiliência, que é, segundo o próprio autor, uma das qualidades essenciais dos milionários. O versículo seguinte traz um ensinamento sutil sobre proteção e suporte invisível. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em linguagem espiritual, isso representa direção e disciplina. Napoleão Hill afirmava que o sucesso exige controle e ordem interna. O cajado é a liderança da mente. A vara é a correção dos desvios. Quem aceita essa disciplina, cresce. Quem a rejeita, repete ciclos de escassez. Quando você sente que está sendo guiado, não age mais com hesitação. Isso reduz drasticamente o tempo entre o desejo e a manifestação. A clareza gera velocidade. E a velocidade, quando guiada pela fé, gera resultados exponenciais. O Salmo é uma escola de aceleração mental.
Ele ensina, verso a verso, a construir uma consciência de riqueza que não depende de flutuações externas. Mas talvez o trecho mais impactante venha a seguir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a materialização do capital. Napoleão Hill dizia que quando a mente está madura, até os obstáculos se curvam. Você começa a colher diante de quem duvidou. A riqueza se torna não apenas um bem, mas uma prova viva de que você dominou o invisível. Não há maior capital que a convicção interna. E o Salmo te conduz a esse estado. Ele transforma sua psique. Ele te reposiciona energeticamente. Ele muda a forma como você se enxerga. E quando você muda internamente, o mundo responde. A mesa é posta. Os frutos aparecem. O capital se multiplica. No próximo verso do Salmo, lemos: Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É aqui que a metáfora se eleva a um novo nível. A unção representa a ativação espiritual, o momento em que sua mente é tocada por uma clareza superior. Napoleão Hill falava exatamente disso quando explicava que grandes ideias, aquelas que constroem impérios, não vêm da lógica, mas da inspiração, uma força que brota do inconsciente e se manifesta no plano racional. A mente ungida é a mente preparada. É aquela que já não age por impulso, mas por convicção. Ao se ver como alguém que transborda, você abandona o pensamento de escassez e entra no estado de doador. Hill afirmava que a abundância começa quando paramos de buscar apenas para nós mesmos e passamos a nos tornar fontes. Quando seu cálice transborda, você não precisa disputar, você compartilha. Esse transbordar não é apenas financeiro, é emocional, é mental, é vibracional. Pessoas que vivem nesse estado atraem outras que estão no mesmo campo. São ofertas que aparecem sem esforço, portas que se abrem sem necessidade de empurrão. É quando o universo conspira, não por coincidência, mas por ressonância. Napoleão Hill chamava isso de sincronicidade dirigida pela mente clara. E não se engane, transbordar exige preparo. Ninguém atrai o que não consegue sustentar. Por isso, o Salmo primeiro guia pela paz, pela direção, pelo vale escuro, e só então transborda. Essa é a progressão de toda mente que próspera. Primeiro se limpa, depois se alinha, então recebe, e por fim compartilha. O transbordamento é o último estágio de uma mente treinada. Imagine-se vivendo com tanto propósito que sua energia transborda onde você passa. Isso é capital invisível, e segundo Napoleão Hill, é o mais valioso de todos. Pessoas que carregam esse tipo de presença são lembradas, procuradas, admiradas. A fortuna financeira é apenas o reflexo visível do que já é gigantesco dentro delas. Este verso é um convite à expansão. O universo responde a quem está disposto a ser mais, não a ter mais. E ao aceitar essa expansão como sua nova identidade, você deixa de buscar por migalhas e passa a comandar banquetes. O Salmo te lembra, o cálice transborda, não por acidente, mas porque você se tornou capaz de conter mais, e de dividir mais. É nesse ponto da jornada que muitos percebem, o verdadeiro capital não é o saldo bancário, mas o quanto você já é por dentro. O dinheiro apenas amplifica. E se sua alma estiver vazia, ele será ruído. Mas se estiver plena, ele será música. Napoleão Hill sabia disso. A verdadeira riqueza é o eco da sua vibração. O Salmo segue e traz uma afirmação que poucos compreendem em profundidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Napoleão Hill chamava isso de crença constante no bem. Ele sabia que aquilo que você espera, você atrai. Se você acredita que coisas boas te perseguem, sua mente começa a filtrar a realidade para confirmar essa crença. E então o milagre acontece. Essa afirmação não é poética, é programadora. Ela instala na mente o princípio da segurança espiritual.
A certeza de que o bem não é eventual, é inevitável. Imagine viver cada dia acreditando que há forças invisíveis trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece estagnado. Esse tipo de fé te coloca no radar das soluções, não dos problemas. Napoleão Hill ensinava que a mente precisa de uma imagem clara do destino para continuar em movimento. Quando você acredita que a bondade e a misericórdia caminham contigo, você anda com mais leveza, mais coragem, mais foco. Você começa a andar como alguém que já venceu. E essa postura interna muda tudo ao seu redor. Os que pensam em escassez atraem escassez. Os que esperam rejeição, encontram rejeição. Mas aqueles que acordam com a certeza de que a vida conspira a seu favor inevitavelmente encontram provas disso. O Salmo não te convida a esperar por milagres, mas a viver como se eles já estivessem em curso. Hill acreditava no poder da ação com fé, e esse verso é pura ação mental positiva. E aqui reside um dos gatilhos mentais mais profundos: a antecipação do bem. A fé é em movimento. Você não precisa mais correr atrás das bênçãos. Elas te seguem. Isso muda a direção da busca. Em vez de mendigar, você magnetiza. Em vez de empurrar, você atrai. E essa inversão de fluxo é o segredo dos que colhem sem ansiedade. Quando você acredita que a bondade te segue, você para de correr. E ao parar de correr, você se alinha. E ao se alinhar, você acessa. O Salmo é um convite diário à confiança. E confiar é, talvez, o mais alto nível de inteligência emocional que Napoleão Hill pregava. Confiar que a mente, quando bem treinada, abre caminhos onde antes só existiam muros. Este trecho nos lembra de um princípio eterno. A vida devolve aquilo que você insiste em emitir. Seja bondade, seja escassez. Tudo começa no invisível. E ao programar sua mente com essas palavras, você está dizendo à realidade: estou pronto para o fluxo. E o fluxo, então, começa. Por fim, o Salmo se encerra com uma das declarações mais poderosas já escritas: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, o verdadeiro segredo é revelado. Casa do Senhor não é um lugar físico. É um estado de consciência. Um lugar interno de conexão plena com a fonte criadora. Napoleão Hill chamava isso de estado mental de permanência espiritual. Quando você habita aí, tudo se alinha. Esse verso não fala sobre céu. Fala sobre mente. Fala sobre viver no fluxo, permanecer na presença, habitar em sintonia. Aquele que mora nesse estado não se desespera, não duvida, não se sabota. Ele cria. Ele movimenta. Ele manifesta. O capital, aqui, já não é o foco, é consequência. Habitar nesse estado é a verdadeira liberdade. Napoleão Hill dizia que a liberdade começa na mente e termina no bolso. Quando você sente que vive guiado, nada mais é perda. Tudo é lição. Tudo é preparação. Tudo é progresso. E esse olhar é o que separa os líderes espiritualmente ricos dos homens materialmente afogados. Neste ponto, o Salmo já não é uma sequência de versos, é um código, uma tecnologia vibracional. Ele te leva por uma jornada, da confiança à visualização, da proteção à unção, da colheita à permanência. É um mapa de elevação da mente à frequência da riqueza. É o que Napoleão Hill tentava ensinar por meio de suas leis, mas aqui, com palavras milenares. O capital se multiplica não apenas porque você deseja, mas porque você está sintonizado com a fonte que provê. O Salmo te prepara, te purifica, te posiciona. Ele realinha sua mente com o que sempre esteve disponível, mas que sua vibração impedia de acessar. Quando você o entende, tudo muda. Porque você muda. E a grande revelação final é esta: o Salmo não muda o mundo. Ele muda você. E quando você muda, o mundo inteiro começa a reagir diferente.
Napoleão Hill dizia que o universo é um espelho da mente humana. Se isso for verdade, e é, o Salmo é a escova que limpa esse espelho para que você possa finalmente enxergar a grandeza que sempre existiu. Você não precisa mais correr atrás da prosperidade. Precisa apenas remover o que a bloqueia. E o Salmo, quando sentido, recitado e vivenciado com fé, se torna essa chave. Uma chave que abre cofres internos e multiplica o capital externo. Você caminhou por uma trilha sagrada, onde cada palavra antiga foi ressignificada à luz de uma mente moderna, consciente e desperta. Descobriu que o Salmo 23 não é apenas uma oração esquecida na poeira dos salmistas, mas um roteiro espiritual e psicológico para a construção da verdadeira riqueza. Cada verso revelou um degrau, cada metáfora um espelho, cada afirmação uma semente de poder. E agora, diante do espelho da sua própria consciência, só existe uma pergunta: o que você fará com isso? Ao longo desta jornada, ficou claro que o capital que se multiplica não é aquele arrancado do mundo exterior pela força bruta, mas o que flui de dentro, silenciosamente, como uma nascente que jamais seca. Napoleão Hill sempre ensinou que a mente é a única oficina onde o ouro verdadeiro é moldado. E agora, com este salmo como ferramenta, você possui o martelo e o fogo para forjar seu próprio destino. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Não se trata de religiosidade. Trata-se de consciência vibracional. O salmo, quando sentido, alinhado e incorporado, torna-se mais do que um texto. Ele se transforma em um código de ativação mental. Ele acalma, ele instrui, ele liberta. E ao lado dos princípios de Napoleão Hill, ele revela que a verdadeira abundância é resultado de uma mente instruída, de uma fé convicta e de uma identidade transformada. A multiplicação começa quando você deixa de pedir e começa a declarar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em você que reconheceu essa verdade, que sentiu o chamado silencioso por trás de cada palavra. E talvez, pela primeira vez, tenha percebido que riqueza não é sobre acúmulo, é sobre alinhamento. Você não está sozinho. Milhares estão despertando para essa consciência. E quanto mais você compartilha essa verdade, mais forte ela se torna. Porque toda semente que se multiplica, primeiro precisa ser plantada. Então, aqui está a mensagem final. Não é o salmo que muda sua vida. É a forma como você o vive. Quando sua mente se posiciona com fé, sua vibração grita por abundância, e o universo escuta. Agora, se essa mensagem tocou você, se fez sentido, se acendeu algo no fundo da sua alma, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, comente o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se quiser continuar acessando conteúdos assim, inscreva-se no canal e caminhe conosco por essa jornada de despertar e prosperidade. Porque a riqueza real começa dentro e se espalha para fora.